todos que estão participando, aqueles que eu vejo na tela, os que eu não estou vendo, a todos que participam, os secretários, o prefeito que fez esse esforço enorme para estar aqui. Obrigado, prefeito. Os vereadores saberão disso. Amanhã eu vou passar um recado para todos. Então, que tenhamos uma boa audiência do Prometas, que foi criado por Vossa Excelência, prefeito. Uma importantíssima. Essa audiência é muito importante para que todos se apropriem dos dados que o Executivo vai passar a declinar agora, nesse momento. Passo a palavra, então, prefeito, para Vossa Excelência ou quem o senhor designar. Só por gentileza, senhor presidente. Pois não, Luiz Afonso. Pela ordem, só para nós fazermos a abertura formal da audiência. A nossa audiência pública se destina à apresentação do relatório anual do Programa de Metas do Poder Executivo do município de Porto Alegre, o Prometa. A presente audiência pública ela está sendo transmitida pela TV Câmara, no canal 16 da NET, também pelo canal digital 11.13 e pelo YouTube na página da Câmara Municipal de Porto Alegre. A partir de agora, nós estamos recebendo até 10 inscrições pelo chat, bastando que a pessoa coloque um nome e um sobrenome e o seu interesse na inscrição. Perfeito, senhor presidente. Agora estamos em condições já de proceder aí às falas. Diretor Luiz Afonso, você vai fazer as inscrições e, consequentemente, passar a palavra a quem se inscrever, é isso? Perfeito. Ok. Então, damos por iniciado essa audiência pública e a palavra está com o Executivo. Com o senhor prefeito, com quem designar, prefeito. Presidente Sequim, primeiro, muito obrigado pela acolhida. Queria saudar também aí os vereadores que estão conosco, a população que participa também. Vejo aí muitas pessoas, né, da nossa cidade. Estão aqui também todo o nosso time de governo, né, secretários adjuntos, diretores, porque penso que esse é um tema fundamental de transparência da vida da gestão pública. Eu posso contar nos dedos as leis que propus na cidade de Porto Alegre. E uma das leis é esta lei, que hoje ela começou em São Paulo e depois por muitos municípios brasileiros, e há várias emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional, querendo que, inclusive, isso se torne para o governo federal, estaduais e para todos os municípios brasileiros. E de que nós estamos falando, presidente Sequim? Nós estamos falando de que nas eleições brasileiras, a maioria das vezes aquilo que é dito na eleição não é aquilo que vem para a vida real da gestão. Então, esta lei, né, que foi votada, né, e que já valeu para a gestão passada, ela é muito singela, ela está esculpida na nossa lei orgânica e diz o seguinte, que aquilo que foi trazido pela candidatura vitoriosa, as candidaturas vitoriosas da eleição de 2020, você tem que transformar em propostas e depois você tem que prestar conta se essas propostas foram executadas, não foram executadas, e se não foram executadas, por que não foram executadas? Mas a lei também, ela nos deu a faculdade, nos permite o seguinte, às vezes pode haver um contratempo, né? Você tem uma previsão nas suas metas, você tem um orçamento que às vezes depende do governo federal, depende do governo estadual, depende da aprovação do empréstimo. Então, a lei também nos permite a fazer revisões. Então, inclusive, vai chegar na Câmara de Vereadores ainda este ano, nós depois dessa audiência vamos preparar, algumas metas que podem ser modificadas, metas que são justificadas porque elas não serão concretizadas. Por exemplo, agora, numa tacada só, o governo federal, que aprovou no Congresso Nacional, a questão da mudança do ICMS. Eu considero talvez o imposto mais injusto do mundo, porque ele é regressivo, ele pega em cheio especialmente os pobres. Mas nos tirou de uma tacada só 124 milhões de agora até o final do ano. Então, nós vamos ter que cortar o orçamento de algum lugar para poder suprir essa perda que nós estamos tendo. A semana passada,
eu estava numa audiência pública aqui, acho que na Câmara de Vereadores, fui cercado por vários enfermeiros, sendo prefeito, e o piso dos enfermeiros. E nós estamos analisando esse tema aqui dentro, acho que teve reunião hoje. Qual é a repercussão disso que vai ter no orçamento? Porque é fácil votar o piso do enfermeiro, e tem justeza na matéria. Agora, uma coisa que o Congresso Nacional deveria fazer, que talvez seja a emenda constitucional mais importante do Brasil, seria dizer, toda vez que você atribuir a uma prefeitura uma despesa, manda o recurso junto, porque a coisa mais demagógica do mundo é votar o aumento de despesa para as prefeituras e não mandar junto o recurso. Então, nós queremos aqui, de forma muito sucinta, né, discorrer sobre as metas que nós apresentamos, quais delas, né, foram cumpridas. Eu estou falando aqui do ano de 2021. Nós temos um instrumento que a gente considera muito aqui na prefeitura, que são os contratos de gestão, que está ligado à Secretaria de Planejamento e que tem uma diretoria específica para tratar disso. Então, o contrato de gestão ele tem a capacidade de medir mensalmente, com reuniões, né, pesadas, talvez as reuniões mais pesadas que tem no governo são essas reuniões, porque ela é colocada no telão as metas, as transversalidades que aquela meta tem e, portanto, por que ela foi atingida, não foi atingida, e aí você vai tomando decisões na sala de situação. Então, eu queria, né, vou permanecer toda a nossa reunião. Então, eu quero dizer, Sequim, que ficamos muito gratos aí com a tua presença, mas né, tem esse prêmio de exportação, que inclusive estamos representados aí pelo Ricardo. Acho que é importante a sua presença lá, fica tranquilo, nós vamos dar conta do recado aqui. Se você lá terminar e puder voltar, tu volta. Eu vou passar aqui por Urbano, né, que vai fazer uma breve apresentação bastante, né, sucinta, porque eu acho importante mesmo. Eu gostaria de responder todas as perguntas, Luiz Afonso. Se tiver mais de 10 perguntas, da nossa parte, não há problema, porque eu acho que perguntas não podem ficar sem respostas, e o governo tem muito prazer em responder tudo, inclusive aquelas respostas, às vezes, que não é favorável ao governo, né? Porque eu acho que o governo acerta, o governo erra, e se tem um prefeito que é pé no chão, somos nós, né? Ou seja, tem uma clareza da máquina pública, da sua dificuldade, mas também tem a clareza de que, com o orçamento que nós temos hoje, né, e isso é importante numa audiência como essa também, dizer, nós temos um orçamento de quase 10 bilhões, mas esse orçamento envolvendo o custo da máquina pública, que é a questão do gasto com o pessoal e a Previdência, nós chegamos aí a 4.700, 4.800 bilhões. Bom, depois nós temos as verbas vinculadas da saúde, vinculadas da educação, que são verbas constitucionalmente que você tem que atender. Então o orçamento vai minguando, e você tem lá no final, né, evidentemente, um orçamento que é bem reduzido para dar conta do recado, né? Mas também queria dizer, no início dessa audiência, que nós temos 2 cartas já aprovadas da COFIEX de empréstimos internacionais. Isso vai vir para a vida real a partir do ano que vem, isso ajudará muito. Uma delas trata do centro estendido, 4º distrito, para infraestrutura, melhoria desses bairros, e a outra é a questão social, que é o maior drama do país hoje, que é o combate à pobreza, e também a questão dos precatórios. Hoje Porto Alegre tem aí uma dívida de 250 milhões de precatório, e o juro internacional é um juro muito mais baixo. Então, a nossa intenção com esse empréstimo é fazer um leilão dos precatórios para baixar isto, fazer o pagamento e você desembolsar menos dinheiro do caixa do Tesouro, e com isso você vai sobrando recursos, né, para outros desafios que a cidade tem. Então aqui a gente vai poder discorrer sobre privatização da Carris, como é que estão as nossas metas em relação à saúde pública, em relação ao desenvolvimento econômico, a questão social, a questão da zeladoria da cidade, que eu acho que é um desafio enorme, a questão dos alagamentos da cidade. Então nós estamos abertos aqui para todo esse diálogo. Então, bem-vindos à nossa audiência pública, bem-vindos a todos que estão conosco, bem-vindos aos secretários, aos vereadores, e obrigado, presidente, por estar conosco aqui, tá? E quero dizer o seguinte, eu resisti muito naquele período, porque era um período eleitoral. O presidente Sequim aprovou em 2016 um título de cidadão de Porto Alegre, conferido a mim. Eu sou muito resistente à questão de títulos, enfim, mas eu acho que agora que eu não sou mais candidato, que eu já sou prefeito da cidade, então eu quero dizer que no dia 30 de agosto, com muita alegria, Sequim, eu vou estar aí com todo o nosso time para receber esse título, tá? Porque eu acho que ter chegado aqui há 44 anos e trabalhado pela cidade, eu acho que para mim é um motivo de orgulho. Isso não é para de pendurar a chuteira, viu? Quer dizer que não vou de pendurar a chuteira com o título,
e estou pensando aí de fazer uma janta por adesão aqui no Mercado Público, então cada um paga um pouquinho, ainda leva 1 quilo de alimento para ajudar os que mais precisam, tá? Bem-vindos à nossa audiência, eu vou passar o Urbano aqui, tá? Urbano, conciso e preciso, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Enquanto ele vai disponibilizar a apresentação, é importante dizer que hoje a proposta nossa é fazermos uma apresentação resumida exatamente do que foi feito em 2021, sendo que toda a apresentação com todos os itens que foram metas atingidas e não atingidas está no site nosso da Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento. Lá entra exatamente no Prometa e você vai ter tudo que foi atingido, não foi atingido, inclusive as explicações do que não foi atingido neste período. Então, está disponibilizado no site e foi também entregue na Câmara de Vereadores. Então, a nossa proposta aqui é fazermos como diz o prefeito, uma apresentação sucinta para que a gente tenha clareza do atingimento das metas. Ok, se nós olharmos ano passado, então, quando foi apresentado, o Prometa foi apresentado ano passado até março, que é o período legal, nós apresentamos ao total 132 indicadores, se puder olhar, 132 indicadores. Desses 132, então, 126 foram, então, medidos, 6 não foram medidos. O que são os 6 que não foram medidos? É que, como o Prometa é para um período maior, tem indicador que não se refere ao ano, são para os anos seguintes. Então, para o ano, na verdade, são 126 indicadores. Nessa meta foram atingidas 90 foram atingidos, a meta parcialmente atingida 12, 23 nós não atingimos e uma não foi informada. Para se ter uma ideia rápida, por exemplo, não informada foi uma especificamente da IPTC, que era exatamente ver o grau de satisfação na pesquisa dos ônibus, em que até a meta é 5,1, a meta 5,7, e que na pesquisa que foi feita nesse período, uma pesquisa híbrida e presencial, o conteúdo, o resultado não foi consistente, ou seja, não foi possível para fazer dentro do período do ano passado. Ela foi realizada agora em março e ela vai estar, então, presente no próximo Prometa. Então, está muito claro esta não informada. Das não atingidas, grande parte delas são exatamente questões operacionais e que vão ser atingidas nos anos seguintes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós tínhamos uma meta de chegarmos a 50% da iluminação pública por LED. O que aconteceu? No início, exatamente a IPSUR, que é a PPP que ganhou a iluminação pública, para o seu início, o Tribunal de Contas do Estado exigiu que tivéssemos um auditor independente para acompanhar isso. Até fazer a licitação, tudo se transcorreu um tempo maior que o previsto. Isso fez com que, então, não se atingisse, mas que essa meta vai ser atingida durante o período desse ano. Assim também, mais uma só para título de exemplo, os serviços públicos, a ideia era diminuir, por exemplo, essa questão dos protocolos do manejo arbóreo, da questão especificamente também dos buracos nas ruas, mas nós também patinamos, vamos usar esse termo, na questão do ajuste de 156, que foi agora, foi contratado, ou seja, a Prefeitura conseguiu uma operação de crédito relevante, está na fase final de implantação, e com isso, por exemplo, nós temos muitos protocolos cruzados, ou seja, o mesmo buraco da rua está em 5, 6 protocolos, e eles são independentes. Então, a partir do novo sistema, ele vai deixar esses protocolos totalmente ligados, e com isso, essas metas vão ser atingidas. Então, a grande parte de metas não atingidas, ela tem uma explicação muito lógica e ela está presente no relatório que vocês podem ter acesso dentro do site ou que foi entregue para a Câmara de Vereadores. Então, vamos ao seguinte, por exemplo, os resultados por eixo. Então, vamos olhar, por exemplo, o eixo gestão, que são exatamente as atividades meio, né? Nós atingimos 69,97%. Na questão do desenvolvimento econômico, que é uma parte importante, que exatamente são atividades fins, né? Onde elas foram atingidas 66,67%. Desenvolvimento social,
né, que também uma atividade fim, que faz parte exatamente da proposta principal de governo, né, e também na última, que é serviços públicos, que é a zeladoria. O que é importante dizer também que, por exemplo, o Prometa do ano passado, ele foi entregue das promessas de campanha, por isso que é Prometa. Mas o orçamento é feito em 2020 ainda, né? Então, esse orçamento não está totalmente aderente ao Prometa, diferente que em 2022 você já vai ter um orçamento totalmente aderente, ou seja, agora para 2023, que nós estamos encaminhando a LDO, agora entregando na Câmara na semana que vem, já vai estar aderente. Então, a LDO, o PPA vai estar aderente também, e também a lei orçamentária vai estar. E dentro dessa proposta, só para recuperar 2022, como era a promessa de campanha, na gestão houve até, porque são atividades meio, houve uma diminuição orçamentária de 3,1%. Nos serviços públicos, exatamente, que são atividades, houve um aumento de 9,4%. Desenvolvimento econômico nós mantivemos, e desenvolvimento social, que é exatamente a saúde, a parte de educação, ou seja, a FASC, todos esses, um aumento de 15,98%, exatamente com o objetivo de que a gente possa melhor atender sempre essas metas para frente, né? Então, olharmos assim, destaques às metas, por exemplo, na área da saúde, a Prometa 82, era a cobertura vacinal da população contra a Covid-19. Lá na época se trabalhava com uma meta de 50% e se atingiu 90,8%, ou seja, todo esforço que foi feito pela prefeitura em termos de cobertura vacinal, nós chegamos a 90,8% da população. A Prometa 83 também da saúde, por exemplo, as unidades de saúde com atenção primária com horário de funcionamento ampliado. Havia, por exemplo, uma proposta total de 19 e que se chegou, inclusive, era 19, a ideia era chegar a 20 e se chegou a 37. Então, são essas metas que são exatamente dentro da campanha do prefeito que foram atingidas. A 43, por exemplo, desenvolvimento social, percentual de encaminhamento para vagas de emprego do pessoal que busca o Cine Municipal, por exemplo, aumentou de 20% para 48%, né? A meta era 20% e se chegou a 48%. Também no desenvolvimento social, pessoas com situação de rua como moradia, ela caiu 18,3%. Nós tínhamos, era uma meta que a gente conseguiria e efetivamente ela caiu 18,3% esse percentual. Da FASC, continuando, famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela política de assistência social, exatamente aumentou de 33% para 98%, ou seja, um esforço grande que foi exatamente de atingir as pessoas em situação de rua. Nós tínhamos em 2021 33% a meta e se chegou a 98%. Assim também da FASC, pode ver que a área social, que é uma das áreas priorizadas na administração e foram priorizadas na questão do discurso quando da intenção política. A inserção das pessoas abordadas em situação de rua com algum tipo de acompanhamento continuado no serviço de assistência social aumentou de 73%. Todas as pessoas que estavam cadastradas, o que faziam parte do nosso registro, elas foram... Me permite aqui um pequeno comentário, né? Sim. Eu reconheço que hoje, talvez um dos temas mais desafiadores do Brasil urbano é esse tema que está na tela e a outra tela que vem anterior. Abordar não significa acolher, porque muita gente resiste ir para um albergagem, um abrigo. Então, nós temos, né, evidentemente, aumento de abordagem, mas reconheço um drama enorme urbano nessa situação. E quero dizer aqui o seguinte, nós, inclusive agora, determinei o secretário da Saúde, que tem que destacar, eu acho que a reunião foi essa semana ainda, depois o Richard pode falar disso, que destaca uma equipe de saúde mental para acompanhar as abordagens, porque há muitas resistências de moradores de situação de rua que não querem ser da rua, e eu entendo que, se não querem ser acolhidos, nós não vamos permitir barracos, né? O sujeito vai, leva a cozinha dele, leva o animal dele, instala na praça. Tem um cidadão ali que está 2, 3 anos ali
na Jerônimo de Ornelas. Não vai ser assim, não pode ser assim. Ele tem que ser acolhido, mas ele tem que aceitar o acolhimento e a saúde mental tem que entrar nisso. Então, é importante que a abordagem, porque senão você olhar, subiu para 98, mas as pessoas estão vendo cheio de gente na rua. Então, é verdade. Então, é importante destacar isso aqui, tá? É importante que nesse contexto está tudo que foi servido, por exemplo, parte medicação, parte de alimentação, qualquer tipo de tratativa que foi feita com eles, mesmo que não tenham conseguido o acolhimento, mas foram feitas essas tratativas. Também a questão das crianças em situação de rua infantil caiu 79%. Se tinha, por exemplo, um cadastro no início de 1.125 e que no final se chegou em 236 crianças. Lógico, aqui ajudou bastante o fim, exatamente a volta do período escolar, que fez com que essas crianças voltassem para a escola. Então, esse trabalho de acolhimento que teve, e por isso essa queda substancial também das crianças em situação de trabalho infantil. Parecido com isso também, essa esporte, lazer e juventude, nossa secretaria, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em atividades esportivas, recreativas e de lazer realizadas nas unidades recreativas. Também ela cresceu substancialmente, a nossa meta era os 169.400 e se atingiu 359.528. Também foi exatamente com o final e com a forma como se trabalhou essa questão do Covid que permitiu que essas crianças, adolescentes e mesmo jovens e adultos fossem voltar para as áreas de lazer. Também a questão da habitação e regularização fundiária, né? Famílias que participam do processo de regularização fundiária beneficiadas com matrículas entregues. Então, 1.019 famílias foram beneficiadas com essa matrícula. Ano anterior foram 366, então houve um avanço substancial exatamente nessa proposta. Também a habitação de regularização fundiária, lotes com instauração de RU, ou seja, a regularização fundiária. Então é importante dizer também que isso é o primeiro passo para a regularização fundiária. Nós tínhamos, em 2020, foram feitas 4.380 e agora então 4.934, mais 4.000, e isso que propiciou que se chegou a 1.019 famílias beneficiadas com matrícula, ou seja, essa é a base que se dá para que depois disso se possa ter a matrícula. A questão dos serviços urbanos é importante, o tempo médio para atendimento de serviço de conservação de vias, pavimentações não pavimentadas, caiu de 103 para 35 dias, isso mostra exatamente a questão da zeladoria, que foi empenhada muito forte, né? E, então, serviços urbanos, a área de conservação de vias com asfalto, ela ficou em 479 mil metros quadrados e ela, em 2020, foi 165 mil metros quadrados. O que foi muito importante disso? Essa questão que o prefeito passou, ou seja, nós operávamos nossas usinas de asfalto, elas foram terceirizadas e isso propiciou uma grande melhoria na questão da conservação. Na verdade, quando nós assumimos, só tinha uma usina funcionando, que era da Restinga, né? Que era operada pelo poder público com muita dificuldade. Então, nós licitamos, uma empresa de Santa Catarina ganhou essa licitação e nós abrimos a segunda usina de asfalto lá ao lado da Fiergs, e hoje nós estamos trabalhando também noturno, tem o asfalto morno, que é uma experiência bastante interessante, é um asfalto mais aderente. Então, e também havia 6 milhões no orçamento de 2021 para asfalto. Nós fizemos um cavalo de pau enorme para chegar, tirado onde não tinha, gastamos, aplicamos acho que 19 milhões, talvez, por aí, em média disso, e este ano nós vamos chegar à casa dos 30 e poucos. Não? Então, quer dizer, agora, são 2.800 quilômetros de vias, aqui tem estrada de chão, especialmente no extremo sul da cidade, tem paralelepípedo, tem asfalto velho. Nós estamos aguardando intensamente para assinar aquele contrato com o Banco do Brasil de 60 milhões também para asfalto, que é um vai e volta, isso é coisa do poder público, que já era para ter assinado, em Brasília 2 vezes para tratar disso, mas esperando que saia. Então, assim, tem buraco? Tem. Nós vamos conseguir terminar todos os buracos? Não, mas melhorou muito. Ok.
passamos adiante. Nós temos, por exemplo, na área de requalificação de vias com asfalto, que é uma coisa já, requalificação é melhoria, o outro mais é o tapa-buraco, coisa, e aqui é requalificação de vias. Então, também, graças a esse trabalho, se conseguiu 514 mil metros de requalificação, né, que é exatamente muita melhoria, contra 260 mil no ano anterior. Então, isso também é fruto desse trabalho, como diz o prefeito, que foi feito nessa circunstância. A conservação de vias não pavimentadas, né? Então são 11.972 mil metros quadrados, como diz o prefeito, pela quantidade de metros de obras, aí, de vias ainda sem asfalto que nós temos, também superando o ano anterior, que eram 10 milhões de metros, né? Então também, mesmo nessa parte de vias sem asfalto, houve sim uma melhoria muito grande nesse contexto. E o ciclo de retorno, que também do DMLU, que faz parte, né, do ciclo de retorno de serviço de roçado das praças, caiu de 57 para 30 dias, e isso todos nós notamos ao andarmos nas ruas, vemos que está muito melhor a questão da roçada, as praças estão mais bonitas, estão mais limpas, a grama está mais baixa, então isso é fruto desse trabalho também, né? Se nós continuarmos o do meio ambiente, urbanismo e sustentabilidade, o tempo médio de aprovação de projetos edilícios, né, também caiu de 196 para 106 dias, e isso está caindo ainda substancialmente mais. Então, no primeiro ano já se conseguiu esta queda no tempo médio. Urbano, está aqui o secretário Maurício, pode somar conosco, mas hoje, as micronegócio, nós estamos aprovando no dia, 2 dias. A grande lá, não sei quantas atividades, Maurício, passa lá para o Maurício, lá, por favor. Tá? Quando não, no mesmo dia, de um dia para o outro, prefeito. Tá muito rápido. Sim, nos micronegócios, né? Isso. Até acho que o Cosme está aí na sessão, o diretor Cássio não pôde participar, e ele está mais por dentro. Eu não sei ele precisa quantas atividades, prefeito, mas muito tem se trabalhado para dar essa celeridade, e quando não no mesmo dia, de um dia para o outro. Isso nós estamos falando dos grandes de projetos edilícios, então é importante que uma coisa é um projeto de um loteamento, é um projeto de um shopping, é um projeto de um grande edifício, de um complexo. Agora, a grande quantidade de coisa é casa o pessoal, a casa de uma unidade, é o açouguezinho, a padaria, essas coisas todas hoje é expresso. Entra tudo de forma, né, digital e tem aprovação expressa, e os habites também hoje às vezes está saindo mais cedo de quando termina a obra, não? Ok, a Prometa 94, né, que era exatamente o desenvolvimento econômico e turismo, que é a menor, o tempo médio de abertura de empresas, que era de 6 dias, exatamente já caiu para 2, exato, e a proposta é que seja feito no mesmo dia, ou então no máximo até o dia seguinte, tá? A questão da mobilidade urbana, né? Também houve uma promessa muito grande da questão do transporte coletivo, para que se tenha uma melhoria da questão do valor da passagem. Então, o valor da passagem foi desonerada em 0,55 centavos, ou seja, um passo importante dentro de toda uma negociação que já aconteceu em 21, 22 foi melhor ainda, mas isso estará das metas de 2022, mas 2021 já teve esse avanço tão importante também com relação ao valor da passagem. E com relação eu não sei quer falar... O seguinte, em janeiro é o que os contratos com os prestadores de serviço da área de transporte está estabelecida a atualização da passagem, né? Este ano de 2022, os empresários pediram 6,60. E nós, fruto daquilo que a Câmara de Vereadores acolheu, que foi tirar 7 isenções, os cobradores, que 25% no final deste ano também já não existirão mais. O passe livre, que era 12, passou para 2 nos domingos. Então, isso proporcionou que a gente não subisse a passagem. Nós mantivemos a passagem de 4,80, agora estamos botando entre carris e o sistema privado mais de 100 milhões de reais. Então, quer dizer, situação econômica, desemprego, pequeno negócio, entendeu? Informalidade. Então, a gente entendeu.
o sistema é um sistema ruim, e não tem qualidade, então você subia a passagem para 6 e pouco, era um desastre. Agora, é claro, com isso nós estamos botando recurso público e estamos trabalhando muito para vender a Carris esse ano, porque vendendo a Carris, essa é uma empresa que tem um custo de 6,5 milhões todo mês, é o seu déficit, mesmo que nós tenhamos já aportado 22 milhões para 400, quase 400 trabalhadores saíram em PDV, que eram funcionários que já não tinham mais o que fazer e era um custo. Então, os 22 milhões é muito dinheiro, mas isto também alivia para médio e longo prazo, até para quem vai comprar. Quer dizer, você torna mais atrativo, porque tu tinha ali 400 funcionários, era 1.600, baixou para 1.200 e dá para operar a Carris até com 1.100 funcionários, não? Ok. E por último, então, o Prometa 129, né, que é o da Fazenda, que a proposta era zerar o déficit anual projetado do fluxo de caixa do Tesouro Municipal, conseguiu operar com superávit 335 milhões. Aqui é extremamente importante olhar exatamente as ações que a Fazenda fez em termos do Recupera Poa, sistemas outros de incentivos que fizeram com que se aumentasse a arrecadação. Então, de um lado, um controle melhor na despesa e do outro lado, um aumento da arrecadação. Isso sim propiciou de que se conseguisse, então, equilibrar as finanças no ano passado e que operamos, então, com superávit. E isso tem um desdobramento muito grande, ou seja, como o prefeito colocou antes, a prefeitura com isso vai conseguir captar empréstimos, ela passa a ter a capacidade A, e com isso ela tem efetivamente, com essa capacidade, ela ter empréstimos internacionais. Como se sabe, os empréstimos internacionais são de longo prazo, com bom prazo de maturação, ele atinge muitas áreas que os empréstimos outros não atingem, que são a área social, a área de infraestrutura de médio e longo prazo, o saneamento, quer dizer, todas, então, área social, área de saneamento, tudo são áreas que não se conseguem operações a nível nacional, ajudas adequados para se enfrentar esses problemas. Então, graças a esse equilíbrio financeiro que teve, a esse aumento de arrecadação, a esse controle da despesa, que a gente sabe que é muito difícil de ser feito, se fez com que se atingisse o CAPAG-A, que segundo assim se chama, nós estamos agora na Confiex, né? Estava previsto para esse mês, assim, análise das nossas 2 últimas cartas consultas, 2 já foram aprovadas, que com isso, então, a prefeitura tenha um suporte financeiro e possa enfrentar essa área social tão difícil, essa questão tão grande da questão do saneamento, essa questão que o prefeito muito fala da drenagem. Então, para esses processos, que são processos de maturação de médio e longo prazo, esses financiamentos vêm muito bem nesse sentido. Então, prefeito, essa é uma apresentação dos destaques, aonde que nós temos, então, dessa apresentação de hoje, para dar, então, início a partir daí, então, das perguntas. Urbano, muito obrigado a tua equipe aqui pela tua apresentação sucinta, concisa e precisa. Luiz Afonso, é o seguinte, o comando é de vocês, nós vamos ouvir atentamente as perguntas, eu pediria que os secretários das pastas anotassem as perguntas, respectivamente de cada pasta, e os secretários farão as respostas e eu, se for necessário, complemento as respostas, mas eu sugiro que a gente possa fazer no bloco para não ficar... Então, a gente vai anotando e no final o governo responde todas as perguntas, né? Devolvo aí para ti, Luiz Afonso, para o comando da Câmara, tá? Obrigado. Perfeito, senhor prefeito. Na verdade, nós estamos ainda aguardando o envio de eventuais questionamentos, que agora não temos nenhuma solicitação de questionamento. Consultamos aos presentes, se há alguma ainda questão a ser colocada, por favor, informe pelo chat. Bom, senhor prefeito, nós estamos constatando aqui que não há de questionamentos. Então, o governo deseja fazer um encaminhamento. Podemos fazer as alegações finais, então? Por favor. Tá. Bom, Luiz Afonso, eu quero, mais uma vez aí, agradecer ao presidente Sequinho, os vereadores, dizer, né, nesta audiência pública que o nosso governo, na sua inteireza, está totalmente sempre disponível para as comissões temáticas da Casa.
disponível para o plenário, né? Não precisa haver convocação, não precisa haver requerimento, é só uma questão de combinação com qualquer secretário da pasta. O nosso dever sempre é esclarecer. Eu fui vereador e considero que o parlamento é um espaço plural, importante, de convergências, de divergências, mas, acima de tudo, de amor pela cidade. Porque os vereadores vieram do voto popular, são os legítimos procuradores da população, né? E, portanto, eles têm, né, toda a legitimidade para, junto com, né, as suas bancadas, enfim, os seus coletivos, de questionarem os temas da cidade. E acho que a gestão precisa ter transparência em todos os seus atos, né? Nós damos muito valor a isto, né, a prestar informações e dizer que nós estamos totalmente à disposição, né, do Legislativo. Inclusive, quero, né, transmitir ao presidente Sequim que quero pessoalmente, ainda este mês, eu quero ir à Câmara de Vereadores discutir um pouco a questão das emendas impositivas, que é um instrumento importante da Câmara, mas nós precisamos da colaboração da Câmara para melhor atender essas emendas. Esta é uma autonomia da Câmara, não compete à Prefeitura dar opinião, isso é uma decisão da Câmara de Vereadores, mas eu acho que nós juntos, nós podemos, Luiz Afonso, encontrar soluções para atender melhor as demandas das emendas, porque não basta fazer a emenda, é preciso que ela flua, é preciso que ela chegue lá na ponta. Então, por exemplo, muitas entidades, muitas vezes não estão capacitadas, porque estão negativadas, porque isso, porque aquilo, porque não tem um papel. Então, se cria uma expectativa, e essa expectativa, às vezes, ela é frustrada ali na frente. Então, acho que nós temos instrumentos entre o Legislativo e o Poder Executivo para nós aferirmos melhor essa questão, talvez também a limitação de emendas, um teto de emenda, um piso de emenda, enfim, mas são temas que eu quero conversar com vocês aí na Câmara de Vereadores, né? Vou ao plenário, vou na comissão lá de orçamento e finanças da casa para que a gente possa conversar. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, né, de alma, de coração, e desejar a todos, né, os torcedores do Inter, como eu, que ainda vai ter agora, talvez não consiga chegar no estádio mais, mas acompanhar o jogo, e aos secadores o nosso respeito, né? O nosso respeito, porque eu sei que os colorados também secam o Grêmio, né? Então não dá para dizer que os gremistas não secam o Colorado. Os gremistas nunca valorizaram essa Copa. Então, meu amigo, amigos vereadores, saúde e paz, nós estamos juntos, tá? Muito obrigado, tá? Obrigado, senhor prefeito. Registramos que o material decorrente da presente audiência pública, tanto a apresentação que aqui foi feita, bem como os apanhados taquigráficos, serão encaminhados a todas as senhoras e aos senhores vereadores. Encerrada a audiência pública, desejamos a todos e a elas um bom final de noite. Está encerrada a audiência pública.